creio também que certamente todos nós temos também a percepção de que os dias que precedem a volta de Jesus, talvez nós estejamos já vivendo esses dias que precedem a volta de Jesus, né? Tantas coisas que estão diante de nós, não apenas das coisas que estão acontecendo aí fora, mas especialmente na igreja de Cristo, né? As coisas que a gente vê acontecer, as coisas que a gente ouve, especialmente da parte dos líderes que estão aí, né? A maneira com que eles estão vivendo, aquilo que eles falam a respeito da palavra de Deus, por isso aí, né? Eu imagino, irmãos, pode ser que há, né, controvérsia, né? Mas eu imagino que a última gota para derramar o copo vai estar aqui no nosso meio mesmo, né? Então, queridos, eu gostaria de continuar falando sobre o assunto que tem sido para mim a tônica para mim, entendeu? Aquilo que eu tenho pensado muito. Então, não tem como eu falar de outra coisa para os irmãos. É aquilo que Deus tem me dado liberdade também para falar para os irmãos, né? Eu tenho me sentido assim, quase que impulsionado a falar sobre esse assunto com os irmãos. Tenho falado, parece que eu estou muito repetitivo, mas na verdade, cada vez que a gente fala sobre isso, a gente sempre tem alguma coisa a mais para colocar. Então, queridos, esses dias atrás, aí, falando na escola dominical, o pastor está pregando, está ensinando sobre escatologia, e quando falamos sobre escatologia, eu vejo, né, como uma das maiores provas de amor de Deus, né, é Ele nos avisar com antecedência aquilo que Ele vai fazer, né? Ele falando para a gente o que Ele vai fazer. Então eu posso me lembrar sobre isso aí, me lembrar lá no passado, lá no início lá da igreja, quando Jerusalém foi cercada, né? O general Tito cercou Jerusalém, e então o que aconteceu depois daquele cerco? Quando eles entraram em Jerusalém, que destruíram o templo, toda aquela coisa, houve muitas pessoas morreram, mas muitas pessoas, muitos mortos. E aí os historiadores da época lá, um especial, né, o Joséfo, esse historiador escreveu, está escrito, que naquele cerco nenhum cristão, nenhum discípulo de Jesus foi morto naquele cerco. Nenhum. Pelo menos está registrado lá. E aí então nós pensamos, por quê? Porque eles se lembraram que Jesus de antemão, com antecedência, avisou eles, olha, quando vocês ouvirem, vocês saiam, né? Quem está aqui dentro vai para fora, quem está lá fora não volta para dentro. Jesus avisou que isso ia acontecer. E quando então eles certamente perceberam a situação, ouviram o barulho das marchas dos romanos chegando lá, eles saíram, né? Fugiram, foram embora. Por quê? Porque deram ouvido à palavra, ouviram a palavra, lembraram do que Jesus falou. Quer dizer, o amor de Deus é tão grande, irmãos, que Ele tem avisado-nos com antecedência tudo o que Ele vai fazer, né? Quando Ele fala, né, a respeito do relacionamento de Cristo com a igreja, com seus discípulos, Ele fala assim, olha, começamos esse relacionamento como servos, né? E depois Ele fala assim, não chamo vocês mais de servos, mas de amigos, porque como amigo eu não escondo nada, né? Tudo a gente revela e fala. Então Ele nos avisou com antecedência. Portanto, irmãos, nós estamos vivendo um momento, sabe, singular, né? Nós estamos vivendo certamente, né? Pode ser que nenhum de nós aqui enfrentemos a morte, né? Passemos pela morte e seremos transformados. Pode acontecer a qualquer momento a volta de Cristo. E nesse tempo que nós aguardamos a volta de Jesus e tão próxima, nós temos que nos lembrar de uma coisa importantíssima também, né? Que Deus, o Senhor também tem nos falado com relação à maneira com que Ele espera que nós estejamos vivendo nesse período, né? Então, quando falou na escola dominical escatologia e pediu para que a gente falasse sobre as coisas, como diria, fugiu a palavra aqui, né? Falar das coisas, o senhor pediu, né? As coisas práticas, da maneira prática, né? Da gente vivenciar o ensino que a gente está recebendo, né? Como que a gente fazer? Então, falando com os irmãos, houve várias, né, algumas reuniões aqui, e os irmãos, né, sempre todo mundo opinando, e uma proposta dos irmãos, né? Então, eu falando para os irmãos, o que os irmãos acham dos que viviam 40 anos atrás, como a igreja era 40 anos atrás, e agora, né, eles eram mais fervorosos naquele tempo, agora há uma diferença.
Depois que todo mundo discutiu, um pensa de um jeito, outro pensa de outro, e todo mundo pôde falar. E depois, então, se há uma diferença, qual era essa diferença, né? O que era diferente lá e aqui? E todo mundo, então, teve a oportunidade de opinar. As opiniões foram diversas, né? Mas a verdade é que o objetivo não era saber se eles eram mais lá ou menos aqui. O objetivo era a gente olhar para a situação nossa aqui, né? Alguma coisa que nos levasse a refletir da maneira que nós estamos vivendo, da maneira que nós estamos aguardando a volta de Jesus, né? Como que nós estamos aguardando a volta de Jesus? E a mesma proposta, então, numa definição para os irmãos, vivemos a vida, a praticidade da vida cristã, então, definindo aqui junto com os irmãos lá, né? Assim, usando um texto da palavra de Deus para definir, né? Como a gente pode estar preparados para a volta de Cristo. Então, Filipenses capítulo 2, Paulo escreve lá para os irmãos lá, né? Olha, que não haja entre vós contenda. Lembra do texto? Todo mundo lembra, né? Ele começa falando sobre isso aí. Não haja contenda entre vós, mas cada um considere o outro, quem lembra? Superior a si mesmo. Olha, já acabou os problemas, Paulo, não é verdade, Paulo? Acabou os problemas, né? Então, considere o outro superior a si mesmo, acabou o problema. Daí ele começa a mostrar a importância disso aí e o modelo que a gente tem para poder viver desse jeito, né? Cada um de vós considera o superior a si mesmo, tende em vós. E agora, Paulo, é imperativo, né? É imperativo, tende em vós, é uma ordem, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E portanto, irmãos, como que nós podemos estar preparados para estar vivendo ou estarmos vivendo enquanto aguardando a volta de Jesus? Definindo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Se nós olharmos dessa forma, com certeza, né, nós vamos estar bem preparados para a volta de Jesus e vamos ser encontrados fiéis como Deus espera de verdade. Então, na última vez que eu tive a oportunidade de pregar, eu falando a respeito do gozo completo de Jesus, né? Quando Jesus falou, olha, que se nós fôssemos daquela forma, a nossa alegria seria completa. Lembra? A verdadeira alegria. Qual é a verdadeira alegria? Como nós podemos desfrutar desse gozo completo que Jesus proporciona? Fazendo a mesma coisa que ele. Como ele fez? Ele foi obediente em tudo, não é isso? Então, quer ser feliz de verdade? Ser fiel a Deus, né? Ser fiel é simples, não tem, né? Todas as outras coisas estão relacionadas com isso aí. Ser fiel a Deus, né? Ser fiel a Jesus, você vai ser de verdade feliz, completamente feliz. Portanto, irmãos, eu gostaria de falar com os irmãos, continuar falando o mesmo assunto, né? Então, eu gostaria que os irmãos abrissem lá em Filipenses, capítulo 2, novamente. A partir do versículo 5. Versículo 5, então, de sorte, os versículos 4, 3 e 4 já falei com o 4, falei com os irmãos, né? Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada um também para o que é dos outros. Ou outra versão fala do jeito que eu falei para os irmãos. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo, não teve usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Obediente até a morte de cruz. Vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor Deus, pelo teu amor maravilhoso, Pai, que é provado cada dia em nossas vidas, nós temos experimentado, porque o Senhor realmente, através da sua ação, Senhor Deus, através da tua palavra, através daquilo que o Senhor tem feito no nosso meio, Pai, nós temos vivenciado esse amor, Pai. E agora podemos ter a tua palavra em nossas mãos, e certo, Pai, que foi inspirada pelo Espírito Santo, e que foi aquilo que o Senhor quis nos revelar, aquilo que o Senhor quis nos mostrar, nos falar, e portanto só o Senhor pode nos ajudar a entendê-la, Pai.
Por favor, Deus, fale conosco nesse momento, Pai. Nos ajude a entender a Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Pois bem, queridos, né? Jesus, falando de Jesus, e só Jesus. Porque eu lembro mais uma vez, mais um fato importante quando a gente fala de Jesus, amados. E é esse o objetivo, falar de Jesus, né? Nesse momento aqui. Romanos capítulo 8, versículo 29, esse versículo ficou muito gravado, né? Em minha mente, e certamente também dos irmãos também, né? Aqueles que de antemão ele conheceu Deus, né? A este, o que ele fez? Quem lembra? Predestinou. Predestinou. Predestinou para a salvação? Foi isso que o texto está falando aqui? Há discussão em relação a isso aí. Mas o texto aqui não é isso que ele está dizendo. Nos predestinou para sermos semelhantes a Jesus. Semelhantes a Jesus. Para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Portanto, está falando de família, irmãos, família, né? Para que ele seja o primeiro da família. Vamos dizer, dessa família maravilhosa que Deus está formando. Através da igreja dele. Então, temos que lembrar isso. Isso tem que estar na nossa mente continuamente. Porque quando a gente pensa em Jesus, quando a gente vai falar de Jesus, nós não podemos nos esquecer de forma nenhuma que o alvo de Deus, o objetivo de Deus, o que Deus está fazendo é nos transformar todos os dias à semelhança de Jesus. É o alvo, o objetivo de Deus. Foi para isso que Deus nos formou, nos criou. Para sermos iguais, semelhantes ao seu Filho Jesus. Né? Então ele revelou a sua palavra, ele usou Paulo para nos revelar, para trazer essa verdade. Então nós sabemos, não há dúvida nenhuma, não pode haver dúvida no nosso coração. Porque quando a gente olha para a nossa vida, a maneira que nós estamos vivendo, a maneira que nós estamos aguardando Jesus, nós temos que lembrar que o alvo de Deus, ele nos predestinou para ser semelhantes a Jesus. E portanto, quando nós olharmos para Jesus, quando nós estudarmos Jesus, entendemos Jesus, nós temos que observar a vida de Jesus para que nós possamos imitá-lo, para que possamos absorver o caráter de Jesus, absorver as qualidades do caráter de Jesus, absorver a pessoa de Jesus, para podermos ser semelhantes a Ele. É o alvo de Deus. Então não existe outra maneira de nós nos tornarmos semelhantes a Jesus, senão conhecê-lo. Temos que conhecê-lo de verdade. E sabe, irmãos, uma coisa que realmente tem me chamado a atenção, uma coisa que tem realmente batido de verdade, sabe? É que eu converso com muita gente, sabe? Eu ando por aí, a gente conversa com muita gente. Os irmãos sabem que até no meu trabalho tenho contato com muita gente, e de uma forma especial com as pessoas com quem eu trabalhei, tinha contato, e a maneira que as pessoas se pensam a respeito de Jesus, falam de Jesus, a gente percebe que o conhecimento que eles têm de Jesus é tão superficial, é uma casquinha só sabe que Jesus veio ao mundo, que Jesus nasceu em Belém, que ele morreu pelos nossos pecados, que ele ressuscitou, e não sabe mais nada. Só sabe isso de Jesus, não sabe as implicações a respeito de tudo isso aí a respeito de Jesus. Não sabe as implicações do nascimento de Jesus. Não sabe as implicações do ministério da vida de Jesus. Não sabe as implicações com relação à morte de Jesus. As implicações com relação à ressurreição de Jesus. A sua vida, a obra, ministério. Sabe, irmãos, conhecer Jesus superficialmente tem levado ao cumprimento da palavra de Deus com relação à igreja que Jesus vai encontrar vivendo aqui, né? É isso, o resultado vai ser isso aí. A superficialidade. Se nós precisamos, se Deus nos predestinou para sermos semelhantes, precisamos conhecê-lo. Conhecer de verdade quem é esse Jesus. E aí Paulo, então, ele chega aqui para os filipenses e fala o seguinte: olha, não haja contenda entre vocês, né? Como se ele estivesse ali dando uma chegada mesmo assim, né? Cada um de vocês considere-se superior, considere o outro superior a si mesmo. Não haja contenda, considere o outro superior a si mesmo. E aí ele fala, quem fez isso? Quem considerou isso aí? Porque se nós olharmos a vida de Jesus, nós vamos perceber que Jesus, ele se colocou numa posição inferior até mesmo. Eu posso lembrar aos irmãos que quando Jesus estava ensinando os seus discípulos, ele terminou falando o seguinte: olha, eu estou fazendo isso aí para que vocês façam também. Ele abaixou, pegou uma bacia, a toalha e começou a lavar os pés dos seus discípulos.
E ali então, aquele trabalho que Jesus estava fazendo com os seus discípulos, lavando os pés dos seus discípulos, era feito pelo mais indigno escravo da casa que chegava o visitante. E Jesus então mostrou a sua humildade, a sua sujeição de verdade, colocando-se lá embaixo, colocando-se como inferior de verdade. Então ele fala, olha, eu estou fazendo isso para que vocês façam também. Naquele texto os irmãos podem ler que vão ver que Jesus falou exatamente isso para os seus discípulos, para vocês fazerem também. Quer dizer, e Paulo usa então Jesus como modelo. Olha, Jesus tem o mesmo sentimento que houve nele. Que sendo Deus não teve com usurpação, não se colocou numa posição como Deus. Ele mesmo se humilhou, tomando a forma de servo, tomando achado na figura humana, foi obediente, e obediente até a morte de cruz. Então, irmãos, pensando um pouquinho a respeito disso aí, rápido, né? Jesus não se apegou ao fato de que era Deus, mas ele esvaziou-se, tornando semelhante ao homem, e achado na forma de homem. Foi obediente até a morte de cruz. Sabe, irmãos, eu já falei, mas vou repetir para os irmãos aqui. Quando Jesus, as pessoas, muita gente, né? Estou falando que eu converso muito, muitas pessoas pensam a respeito da humilhação de Jesus. Foi ali na cruz, né? Quando Jesus foi preso, quando então ele foi humilhado, quando ele foi espancado, quando ele foi despido para ser colocado na cruz. Imagino que ali começou a humilhação de Jesus. Mas a humilhação de Jesus não começou ali. A humilhação de Jesus começou lá em Belém, quando o Criador se fez criatura. Então, irmãos, precisamos conhecer melhor esse Jesus, né? É a essência de um coração puro que eliminou de verdade, sendo ele o maior de todos, o desejo, a necessidade, o sonho, a busca, o esforço de alguma grandeza. Ele se fez de uma forma radical, sendo Deus, tornou-se uma criatura. Olha, quando penso nisso aí, eu imagino o seguinte, que nós, como seres humanos, jamais nós vamos conseguir entender o que aconteceu com Jesus. O que significou isso para Jesus? Sabe, só Deus pode entender de fato o que Jesus enfrentou. Só Ele pode entender a dimensão do Criador se tornar criatura. Irmão, se qualquer um de nós aqui fôssemos transformados em qualquer coisa que seja, né? Ou nós podíamos ser transformados, ou não importa qualquer coisa, nós seríamos transformados em uma outra criatura. Sendo criatura, seríamos transformados em outra criatura. Mas o Criador, aquele que é Senhor do universo, aquele que a Bíblia diz que criou todas as coisas, que nada do que foi feito se fez sem Ele. Portanto, o Criador se tornou criatura, é diferente de nós. Não dá para comparar, não é possível comparar. Jesus, nós não podemos entender isso aí. Jamais vamos entender com clareza o que aconteceu. A dimensão da humanidade de Jesus, de ter se tornado uma criatura, não vamos entender isso aí, jamais, né? Nós podemos fazer ideia, entender o resultado disso aí, perceber, experimentar o resultado disso aí, né? Jesus, portanto, não podemos jamais entender, medir aquilo que aconteceu com Jesus aqui. É incrível, irmãos, Jesus sendo absolutamente livre, Jesus sendo absolutamente suficiente em si mesmo, desceu uma situação de necessidade, de dependência, sabe, ao se fazer aquele pequeno bebê, tornou-se os nossos olhos ainda mais grandioso, mais adorável, mais desejável. Que coração, irmãos, que pureza, sabe, eu não sei, certamente os irmãos também, né, porque quando refletem, pensam isso aí. Imaginem junto comigo, irmãos, lá na eternidade passada, antes de criar todas as coisas, antes de que fosse criado qualquer coisa, né? Nós temos que lembrar que Deus, para Ele não existe tempo, né? Para nós, o tempo existe para nós, Ele criou o tempo. Então lá na eternidade passada, nós lemos no Apocalipse, está escrito que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Portanto, quando Deus criou o homem, Ele estava diante dele tudo que já ia acontecer, todas as coisas estavam patentes aos olhos dele. Mas Ele criou, e mesmo lá antes que nós fôssemos criados, Jesus já tinha se disposto para resolver o problema que nós íamos criar depois da criação. E portanto, queridos,
Nós não podemos entender com clareza o que aconteceu, o fato de Jesus ter deixado a sua glória, né? Aquela glória que ele orando ao Pai, vai, glorifica-me, Pai, com a glória que eu tinha quando estava junto de ti. Portanto, Jesus abriu mão disso aí, o Criador tornou-se criatura, isso aí nós não vamos conseguir entender nunca. Tal fato, por isso é tão grandioso, é tão maravilhoso, né? Coração, que pureza, poder contemplar isso aí. Só existe uma coisa, irmãos, que nós podemos colocar diante daquilo ali, para podermos, sabe, fazer não sei nem se podemos fazer comparação, mas para a gente poder entender, eu quero expressar para os irmãos, só existe uma coisa que podemos, sabe, ali comparar. Tal grandeza, irmãos, tal glória, é a bendita esperança de que um dia seremos transformados completamente à imagem de Jesus e ter um coração igualzinho dele. Ah, irmão, isso aí me enche o coração, sabe, de expectativa, de esperança. Imagina, sabe, quando a gente começa a olhar o que significou todas as coisas, a esperança que trouxe no nosso coração. Sabe, irmãos, o pecado destruiu-nos. O pecado continua ainda sendo o maior de todos os ladrões. Ele continua ainda te roubando a paz, a alegria, a esperança, a expectativa. O pecado destruiu-nos. Mas ele, Jesus, esse Deus maravilhoso aqui, né? Através do que ele fez, nos traz uma expectativa tão grande que um dia seremos exatamente semelhantes a ele. E teremos um coração exatamente igual ao dele. Você já imaginou, queridos? Nós não vamos entender isso aí. Jamais vamos entender tal coisa. Não vamos, é impossível entendermos tal coisa. Essa bendita esperança, né? Então, que o adorem os anjos no céu, os homens, né? Ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Essa palavra, irmãos, essa prática é a prática de um coração completamente esvaziado. Completamente esvaziado. Obediente, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Um coração completamente esvaziado. Seu auto-esvaziamento, seu esvaziamento foi interior, profundo, verdadeiro, absoluto, o qual ele foi confirmado a cada dia através da sua completa obediência. E seu auto-esvaziamento foi agregado a essa humilhação de não fazer jamais a sua vontade, né? Experimentar realmente, sabendo que a sua obediência o levaria àquilo que ele mais temia sim, né? Aquilo que ele realmente clamou ao Pai até um dia, lá no Getsemane, quando ele orou a Deus e falou assim: Pai, se possível fora, passa-me de mim esse cálice, né? Se houve às vezes comentários de pessoas aí, até mesmo crentes dizendo a respeito desse fato, que Jesus então, né, estava ali clamando a Deus que se pudesse livrá-lo daquele sofrimento, daquela humilhação. Jamais Jesus, irmãos, ele disse para Pedro: foi para isso que eu vim, Pedro. Não tenta impedi-lo, se eu quisesse impedir, eu clamaria ao Pai. Ele enviaria 12 legiões de anjos. Não foi para isso que eu vim. Quando ele clamou a Deus: Pai, se possível fora, passa de mim esse cálice. Jesus sabia, não que ele ia morrer, ele sabia que isso aí era fichinha perto do que estava por vir. O sofrimento físico de Jesus, irmão, nem se compara, não chega um ínfimo perto do que estava por vir. Era sobre aquilo que ele realmente estava orando ao Pai. Era aquilo que levou ele suar gotas de sangue. Ele sabia que quando ele fosse feito pecado por mim e por você, ele sabia que aquilo que ele era eterno, a sua comunhão perfeita com o Pai, seria quebrada, interrompida, por causa do meu pecado. E foi por isso que ele clamou: Pai, se possível fora, passa de mim esse cálice. Era isso que realmente levou Jesus a suar gotas de sangue. O sofrimento físico, irmãos, quantos mártires sofreram como Jesus? É verdade ou não? Isso não era nada para Jesus. Era certo, sofrimento físico foi um sofrimento horrível, mas o que estava por vir, sabe, não houve nesse mundo, irmãos, um ser humano tão passível de morte como Jesus, sabia? Certamente Satanás olhou e disse: não há outro igual a ele, tão passível de morte. Sabe por quê? Repetindo,
eu sou da conta do meu pecado. Mas Jesus, irmãos, ele estava ali por causa não do pecado dele, porque Jesus não pecou. Ele estava ali por causa do pecado de todos nós aqui. Então, era morte. E quando ele foi feito pecado por mim e por você, naquele momento, a comunhão entre ele e o Pai, mesmo que momentânea, foi quebrada. Aquele momento foi crucial para Jesus. Era aquilo que ele, se possível, queria que fosse evitado na vida dele. Que ele não queria que acontecesse, mas aconteceu. E ele fez isso, irmãos, por causa de nós. Ele fez isso por causa do Criador, tornando-se criatura para poder enfrentar isso aí, dá para imaginar. E foi o que ele fez, foi o que Jesus fez, né? Não podemos medir o que foi feito para que o Filho absolutamente santo, perfeito, que ama o Pai, ser feito pecado por nós. E ainda imagina, irmãos, aqui quase todo mundo aqui já é pai, né? Alguns potencialmente pai. Agora imagina, Isaías capítulo 53, está escrito o seguinte, que Deus, o Pai, agradou moer o seu filho. Rui, o que você não faz para o seu filho? Quem é pai sabe. O que nós não faremos para os nossos filhos? Estaremos dispostos por qualquer coisa aos filhos, mas Deus agradou moer Jesus. Você já imaginou isso aí? O coração do Pai naquele momento não foi só de Jesus, mas o do Pai também. Naquele momento que foi quebrada aquela comunhão, não foi só Jesus que queria pedir ao Pai se possível, mas até o Pai sabia que não era possível, que era a única maneira de que o seu plano, o seu propósito se cumprisse e fosse até o fim. Deus agradou. Olha, irmãos, será que nós vamos conseguir entender tal coisa? É possível entendermos tal coisa? Não é possível. Não é possível entendermos tal coisa. O Pai dizer que foi para ele abandonar seu filho, entregá-lo à morte, fazer dele o próprio pecado, que angústia teria sido para o Pai. Jesus, irmãos, suou gotas de sangue por causa disso aí. E se sabe, uma vez eu estava lendo, já faz bastante tempo, não tenho nem toda a clareza, mas diz que a ciência comprova, confirma que é possível acontecer isso aí. É algo científico, que pode acontecer com qualquer um. Eles diziam lá, eu lembro assim dos detalhes, que quando a pressão interna se tornar maior do que a externa, pode acontecer isso aí. A pressão que Jesus sentiu no seu coração, no seu interior, aquele momento chegando, se aproximando, e que a comunhão dele com o Pai seria interrompida por causa do meu pecado, porque foi tão grande, mas tão grande, que ele explodiu para fora, suando gotas de sangue. E eu certamente, o coração do Pai, o sentimento era igual. Agradou o Pai moê-lo. Será que Deus se alegrou? Não é isso aí o sentido. Era a única forma, o justo dando a vida pelo injusto. Jesus, o segundo Adão, a Bíblia fala. O segundo Adão, o primeiro Adão falhou. E agora o segundo Adão enfrentou todas as coisas que o primeiro enfrentou. Foi provado em todas as coisas, a Bíblia diz. Foi tentado em todas as coisas, mas a Bíblia continua dizendo, sem pecado. Onde o primeiro Adão falhou, Jesus foi vitorioso. Jesus venceu. E sabe, a vitória de Jesus sobre todas essas coisas o tornou elegível para morrer na cruz. Sabe, depois de ter enfrentado todas essas coisas, provado em todas as coisas, ele se tornou agora então, sabe, como se fosse necessário isso aí. Deus não precisava disso aí, mas quando ele foi provado, foi vitorioso sobre todas essas coisas, então agora Jesus está pronto para morrer no nosso lugar. O segundo Adão, sem pecado, o justo pelo injusto. E Jesus então voluntariamente entregou-se por cada um de nós, para cada um de nós. E isso, meus irmãos, ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, contemplar essa perfeição, essa glória, esse amor de Jesus, essa mansidão de cordeiro, mas a valentia de um leão. Se o Espírito Santo nos ilumine, irmãos,
E quando Ele o fizer, certamente Ele deve provocar em nós algumas reações. Precisa provocar em nós algumas reações, né? Uma dessas reações que eu quero falar com os irmãos é que quando nós entendemos de verdade, ou realmente buscarmos de verdade, com o Espírito Santo iluminando nossos olhos, vai acontecer uma coisa extraordinária em nossa vida, que vai desenvolver em nosso coração uma profunda admiração por Jesus. Profunda admiração por Jesus. Mas profunda. Quando eu falo profunda, irmãos, não é aquela admiração pelas coisas superficiais que nós entendemos de Jesus, a fragilidade da igreja, há tantas heresias entrando na igreja por causa dessa superficialidade. Mas quando temos Jesus de verdade, entendemos claramente Jesus, quando realmente conhecemos de verdade Jesus, em tudo que Ele se revelou para nós, em tudo Ele se revelou, e não mais como servo, mas agora como amigo, Jesus se abriu, descortinou-se para nós. Então agora nós podemos entender, irmãos, e desenvolver no nosso coração uma profunda admiração por Jesus. Como razão cantavam lá no Salmo 42, filhos de Coré, né? No 45, Salmo 45, 2: Tu és o mais formoso que os filhos dos homens, a graça se derramou dos seus lábios, por isso Deus te abençoou para sempre. Por isso Deus te abençoou para sempre. Lá em Cantares, capítulo 1, versículo 3, o texto da esposa diz assim: a esposa proclama, por isso te amam. É por isso que te amam, é verdade. Nós não sabemos amar, mas Jesus é plenamente amável, admirável, que nos conquista o coração. Por mais frio e apático que possamos ser, basta apenas um olhar. A sua beleza e perfeição entre o nosso coração. Um olhar apenas. Sabe, eu gostaria de fazer só uma alusão aqui, né? Quando em Filipenses mesmo, Paulo escreve lá, ele fala assim que ele deixando as coisas para trás, ele segue em frente para buscar, né, conquistar aquilo pelo qual ele foi conquistado. Não é isso, irmão? Lembra disso aí? E às vezes eu fico pensando, né, a respeito disso aí, conquistar aquilo pelo que eu fui conquistado. Sabe, Jesus, Ele nos conquistou, não foi isso? Ele conquistou o nosso coração, Ele é perfeitamente amável. Ele conquistou nosso coração. Agora nós somos desafiados, eu desafio que eu estou falando para os irmãos aqui, de sermos semelhantes, temos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Também eu podia dizer, imaginar e pensar assim, ó, conquistar aquilo pelo que eu fui conquistado. Como Jesus conquistou meu coração agora com a minha vida, com minha dedicação, com minha adoração, com meu louvor, com a minha obediência, eu conquistar o coração do Pai também. Conquistar o coração de Jesus. Sabe, queridos, os discípulos de Jesus, no capítulo 4 de Mateus, quando Jesus saiu a chamar os seus discípulos, os irmãos lembram do texto lá? Eles não conheciam nada de Jesus. Talvez com relação àquilo que eles conheciam no antigo, 1% daquilo que eles passaram a conhecer quando se relacionaram com Jesus, quando começaram a andar com Jesus. Então antes de Jesus os chamar, certamente eles o conheciam muito superficialmente, talvez 1% do que eles vieram conhecer depois, mas esse 1% foi suficiente para que quando seus olhares se cruzaram, deixassem tudo para seguir Jesus. Os irmãos lembram disso aí? Jesus chegou para Levi, chegou para Mateus: siga-me. Você já imaginou se fosse você no lugar dele? Certamente tiveram pensando assim: mas quem é esse? Que conversa é essa? Não houve esse questionamento, não houve nada, apenas uma troca de olhares. E Levi deixou tudo para seguir Jesus. 1%, irmãos, foi suficiente para que cada um dos discípulos chamados por Jesus deixassem tudo para segui-lo. Imagina. Depois então, que eles o conheceram plenamente, como conheceram andando com ele. Irmãos, não há coisa mais extraordinária nesse mundo do que conhecer Jesus. Não há nada que supere, que possa ser, sabe, comparado em conhecermos Jesus, né? Nós podemos amá-lo, admirá-lo agora, porque nós temos a palavra, a sua palavra em nossas mãos, onde ele se revelou completamente a nós. Por isso nós podemos amá-lo de verdade. Podemos olhar para ele, aprender dele e procurarmos de todo o nosso coração
a ter o mesmo sentimento que ele teve, o mesmo sentimento que houve nele. Mas também, irmãos, certamente deve haver em nós também uma vergonha pelaquilo que nós somos, né? Como é diferente o nosso coração com relação a Jesus, como é diferente. Ele sendo Deus, ele se esvaziou, aceitou a vergonha, desprezou a vaidade, fez pouco caso da glória dessa vida e do reconhecimento dos homens. Olha, Jesus sendo Deus, ele sempre foi Deus, ele nunca deixou de ser Deus. Homem, 100%, mas nunca deixou de ser Deus. Ele abriu mão de tudo. Ele se sujeitou à vergonha, à humilhação, abriu mão da glória dos homens. Ele realmente fez pouco caso da glória, né, dessa vida e do reconhecimento dos homens. E nós, sabe, irmãos, não há um de nós aqui que não deseja, como nós abominamos a rejeição. Quem aqui, quando se sente rejeitado, que realmente não faz caso disso aí? Quando há um sentimento que a gente percebe, um sentimento de rejeição, a primeira coisa que a gente faz é ira, tristeza, mágoa. Abominamos a rejeição, abominamos, amados irmãos, a falta de reconhecimento. Quantas pessoas, irmãos, desanimam da fé porque não são reconhecidos? Quantas pessoas, irmãos, desistem de tudo? Quantas brigas há? Quanta contenda há por falta de reconhecimento? Pessoas fazem e lutam, querem ser reconhecidas. Quantos desejam ser glorificados, ter glória com relação àquilo que fazem? Jesus abriu mão de tudo isso aí. De tudo. E portanto nós podemos olhar para nós como é diferente o nosso coração, como é diferente o nosso coração. Como abominamos a rejeição, amamos ser reconhecido. Que necessidade temos de aprovação imediata e visível. Olha, ser aprovado, que luta que nós temos, não é isso? Para sermos aprovados, queremos ser aprovados, queremos ser aceitos, queremos ser reconhecidos. Irmãos, eu estou falando besteira, por favor, podem se manifestar. É verdade o que eu estou falando? Os irmãos concordam com o que eu estou falando? Jesus abriu mão de tudo isso aí, queridos. Ele fez pouco caso da glória desse mundo. Ele não se preocupou com reconhecimento. Ele não se preocupou com nada disso. E lembre-se, ele era Deus. Mas não teve por usurpação ser igual a Deus. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Como é feio e desprezível aquilo que em nós é diferente dele, irmãos. Como é justo e sábio o castigo por causa do pecado. Precisamos abominar cada coisa em nós que é diferente dele. Precisamos rejeitar em nosso coração, irmãos, aquela reflexão, sabe? Aquela sinceridade quando olhamos no espelho e olhamos para o nosso íntimo mesmo e olhar que quão diferente é o nosso coração com relação ao coração de Jesus. E abominarmos essa diferença. E olharmos para a palavra de Deus mais uma vez. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Precisamos de verdade, irmãos. Daniel capítulo 9 diz no versículo 8, né? Jesus é amado, puro, digno de adoração, de louvor. E Daniel escreve lá: a nós, lembram? Pertencem curar de vergonha. A nós pertence curar de vergonha. Mas, irmãos, o último aqui para completar, né, aquela reação que deve provocar de nós olharmos para Jesus, também um profundo desejo, né? Aquele desejo real em nossa vida, lá no fundo mesmo, quando a gente começa a entender, sabe? Lembra-se do dia que você foi convencido pelo Espírito Santo que você era pecador, estava perdido e que precisava de Jesus? Quem se lembra desse dia? Sabe, nosso coração brota um desejo profundo mesmo de que aquela situação fosse resolvida, e a única maneira era entregar a nossa vida para Jesus. Não é isso aí? Foi isso aí que aconteceu. E essa reação que deve provocar em nosso coração de verdade, quando nós entendemos, quando nós vamos conhecer Jesus, é que deve produzir em nosso coração um profundo desejo de sermos transformados à imagem de Jesus. Sermos transformados à imagem de Jesus, né? Jesus está dizendo: eu edificaria a minha igreja,
Ele começou, né, Filipenses, uma boa obra em nós, e Ele vai completá-la. Bendita a esperança que nós temos, irmãos. Ser como Ele, ter um coração igual a dele. Sabe, é isso que Deus está fazendo conosco. A igreja que Jesus está preparando para Ele mesmo. Ele diz, Ele está preparando essa igreja para si mesmo. Uma igreja sem marca, sem ruga, sem defeito. Uma igreja pura, uma igreja santa. É isso, o caráter de Jesus, santo, puro, sem mácula, sem defeito. O Cordeiro perfeito. É isso que Jesus é. E esse desejo profundo no nosso coração, sermos transformados cada dia à imagem dEle, sermos cada dia mais parecidos com Ele, é isso que deve provocar em nosso coração. Sabemos que é isso que Ele está fazendo, uma obra tremenda que o Espírito Santo está fazendo, nos aprisionando nesse propósito de Deus, nos transformando de glória em glória à imagem de Jesus. Irmãos, quantos de nós temos resistido a essa transformação? Resistido de verdade. Quantas coisas ainda estamos presos, sabe, estamos aprisionados de algumas coisas na nossa vida, irmãos, que precisamos abrir mão, entender que precisamos abrir mão, porque esse mundo, essa vida que nós estamos vivendo, ela é efêmera, como dizia, né, o irmão Vicente usava muito esse termo, né, efêmera, é um momentinho só. Imagine vivermos 100 anos comparado com a eternidade, não é nada, é uma brisa, é uma nuvem, como o Tiago diz. Por um momento aparece uma neblina, por um momento aparece e logo se desvanece. É isso que é a nossa vida. É rápida, rapidinha. Quantos de nós vamos chegar a 100 anos? Será que algum de nós aqui chegará? O INSS lá, o nego está louco para colocar tudo isso aí nas nossas costas, né? Mas na verdade, irmãos, não vamos chegar, difícil, algum ou outro. Não é nada comparado, pode ser a qualquer instante que nossa vida aqui se termine. E por isso, queridos, quero dizer para os irmãos, nós temos que estar aprisionados nesse propósito de Deus, desejo de conquistar aquilo pelo qual nós fomos conquistados. Não é essa obra que Deus está fazendo, não é isso que veio, por isso que Ele veio morar dentro de nós. Sabe, quando a pessoa se converte, nós começamos a fazer um discipulado, ensinar a pessoa. Quando a pessoa levanta a mão e vem para frente, ou atende um apelo, nós sabemos que aquela atitude lá é uma clara demonstração de que a porta se abriu, né? Para que Jesus possa vir e realmente tomar o controle daquela vida. E nós começamos já imediatamente a ensinar aquela pessoa. E uma das primeiras coisas que a gente ensina para a pessoa é que, a partir daquele momento, o próprio Deus, a pessoa do Espírito Santo, veio habitar no seu coração. Não é isso? Que segurança traz aquilo ali, né? Que certeza que traz aquilo ali. É exatamente essa obra. Irmãos, Ele veio justamente morar em nosso coração, para que o nosso coração seja cada dia mais parecido com o do Filho. Cada nosso coração seja cada dia mais parecido com aquilo que Deus planejou. Que o nosso coração seja passível de transformação. Sabe, amados, nós precisamos entender com clareza isso aí, que quando nós nos convertemos, o fato da nossa conversão, a nossa salvação não está no fato de erguermos a mão, virmos para frente, ou qualquer outra coisa, atendemos o apelo. O fato da nossa conversão, da nossa salvação, é o dia que de fato Jesus torna o nosso Deus, nosso Rei, o Senhor de nossas vidas. É isso que marca o momento que nós realmente, nosso nome está escrito no livro da vida. E é isso, a importância de nós imediatamente trazermos o ensino para aquela pessoa, para que ela possa entender a verdade, aquela verdade que através do púlpito abriu a porta do seu coração, ela possa entender a real com relação ao Evangelho, e ela saber que o Espírito Santo habitando no seu coração, o próprio Deus habitando no seu coração, a torna passível de transformação, de mudança. E ela pode agora ser transformada de glória em glória. Ela pode agora, a partir de agora, ser transformada cada dia mais à imagem de Jesus. Ela começa a entender isso aí. Então, o que deve provocar na sua vida, irmãos, temos um profundo desejo de sermos transformados à imagem de Jesus. Que Deus realmente, amados, nos ajude, né, a entendermos tal coisa. Enquanto ainda não sou como Jesus, duas coisas consola o nosso coração, estamos sendo transformados: o perdão e a paciência de Deus e a esperança que Ele colocou no meu coração.
Queridos, imagine viver nesse mundo sem expectativa, sem esperança. Vocês já imaginaram? As pessoas não cabem na sua vida. Aquele momento crucial, quando elas decidem encerrar a sua vida, é quando, no exato momento, quando todas as esperanças se apagam. Mas com o coração cheio de esperança, amados. É um coração que não para diante dos obstáculos da vida. Continua lutando, continua enfrentando, continua seguindo, continua andando. Porque ele sabe que tem alguma coisa lá na frente, sabe que tem uma esperança, sabe que tem expectativa, que o melhor está por vir ainda. É isso a vida do cristão, o melhor está por vir, o melhor está por vir, o melhor está por vir, a expectativa, a esperança. Nós estamos sendo transformados na imagem de Jesus, as nossas atitudes, nossa maneira de falar. Uma vez um irmão falou para mim, queridos, chegou para mim e falou assim, muitos anos atrás, talvez uns 30 e poucos anos atrás, chegou para mim, Fausto, o irmão falou para mim assim, que ele ama você, que gosta muito de te ouvir, mas tem uma coisa que incomoda ele. Sabe, ele falou para mim isso aí, é a maneira que você fala. As palavras que você usa, às vezes sai uma gíria, às vezes sai alguma coisa que diz que incomoda ele. Naquele momento, irmão, eu fiquei envergonhado de verdade e propus no meu coração mudar completamente. Procurar mudar de verdade. Porque a minha vida tem que ser parecida com a de Jesus. E o desafio que nós temos hoje, irmãos, é exatamente isso, um desejo profundo de sermos mais parecidos com Jesus, sermos semelhantes a Ele, sermos transformados à sua glória. Que Deus nos ajude, queridos, a termos esse mesmo alvo. Paulo disse, deixando as coisas que para trás ficam, sigo em direção do alvo, a soberana vocação de Deus. Em quem? Em Cristo Jesus. Que Deus nos ajude a seguirmos em frente, em direção desse alvo maravilhoso que Deus traçou para nós. Pai querido, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é maravilhosa, Pai. Muito obrigado pelo Teu amor bendito, Pai. Nos ajude, Senhor Deus, a entendê-la. Nos ajude, Senhor Deus, a realmente nos dispormos, Pai, a sermos aquilo que o Senhor deseja que sejamos, Pai. Muito obrigado pelo Teu amor bendito. É a nossa oração em nome de Jesus.